Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, irmãos, a paz de Jesus e amor de Maria. Com muita alegria no coração e com a graça do Espírito Santo, venho trazer para vocês aquilo que o Senhor tem suscitado no meu coração, que é como sustentar o nosso sim. Mas antes de adentrar nesse tema, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque logo tem vindo vídeos novos para trazer a nossa edificação, para que possa crescer o nosso desejo pela santidade. Amém? Vamos lá. Como sustentar o nosso sim? Vejamos. Quando nós passamos pelo processo de conversão, pelo processo de metanoia, mudança de mentalidade, nós enfrentamos as dificuldades, que é permanecer fiel. Padre Jonas fala que depois que nós nos convertemos, nos primeiros meses nós vivemos aquela famosa lua de mel com Jesus, que é o que? Aonde o Senhor começa a transbordar a graça em nosso coração, aquela sede que o Senhor começa a colocar em nosso coração, nós vamos sendo saciados e vamos nos apaixonando ainda mais pelo Senhor. Mas só que depois de um tempo, essa lua de mel acaba. Aí é você e o Senhor, aí a graça que você estava recebendo com tanta facilidade, você vai começar a ter bastante lutas para você conseguir alcançar essa graça. Mas também a palavra nos ensina que as criancinhas não conseguem comer alimento sólido, porque ainda são pequenas e têm que ser tratadas com leitinho. Veja só isso. O Senhor, depois da tua conversão, o Senhor quer que você comece a dar passos na fé e crescer, ter maturidade na fé. Que é parar de tomar o leitinho para começar a comer do alimento sólido. Como assim? Começar uma luta diária, tendo a tua oração pessoal. Hoje nós nos deparamos na igreja as seguintes batalhas, as seguintes lutas que todos os cristãos têm e quase todos acabam perecendo. Por quê? Pensam que ser de Deus é só ir na igreja. Ser de Deus é simplesmente ir na missa aos domingos. Ou às vezes, de vez em quando vou no grupo de oração. Mas ser de Deus é ser amigo de Deus. É ser amigo de Jesus. E como eu alcanço essa amizade? Como eu consigo ter essa intimidade, essa amizade com Jesus? Pela oração pessoal, pela tua oração, você procurando amizade com Jesus no teu quarto, procurando amizade com Jesus na tua casa. E assim nós vamos começar a sustentar o nosso sim. A palavra nos ensina que temos que construir a nossa casa firmada na rocha, porque senão a areia pode vir o mar e pode derrubar tudo. E o único jeito de se firmar a tua casa na rocha, de se firmar o teu coração na rocha, que é Jesus, é pela oração. Tendo a oração em casa, tendo a oração pessoal, tendo o desejo de ter adoração, de visitar o sacrário, de visitar o Senhor na igreja, de ter o desejo de comungar mais de uma vez. E assim você começa a sustentar o teu sim. Nós entendemos isso, que existem 3 passos para ser cheios do Espírito Santo que precisamos para permanecer fiel. Primeiro é purificar-se. Depois da conversão precisamos nos purificar. Precisamos romper com o pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Entenda, o Espírito Santo não ocupa lugares sujos, lugares que não agradam. Onde há pureza e a impureza não pode estar junto. Mas como assim, se já é perfeito? Não.
Mas nós lutamos em renunciar àquilo que é impuro todos os dias, para que aquilo que é puro, aquilo que é o Espírito Santo possa vir transformar. Segundo passo, liberar perdão. Ah, mas como assim? Perdoar. Muitas vezes nós somos de Deus, mas temos a dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem, temos as dificuldades que nos impedem de perdoar aqueles que nos maltratam, de perdoar muitas vezes aquele que nos fez nada para nós, mas só que nós guardamos um rancor, guardamos algo no nosso coração e nós não perdoamos. E o Espírito Santo não habita em nós, porque é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que habita num coração que é livre. E muito mais do que perdoar os outros, é se perdoar. Porque depois que nós nos encontramos com Jesus, vivemos essa metanoia de mudança de mentalidade, nós temos que nos deparar com essa grande situação de que eu mudei de vida. Agora eu preciso me perdoar. Tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que era impuro, eu rejeito. Eu me perdoo, eu me aceito agora, para viver o novo de Deus, porque o Espírito Santo quer trazer o novo no teu coração. E o terceiro é querer sempre fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo vai nos conduzir nesse sentido de que em tudo, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, é para ter a escuta, estar atento na oração pessoal, estar atento na missa, estar atento naquilo que o Senhor nos pede, e não simplesmente estar atento, mas viver a vontade de Deus. E aí nós nos deparamos com isso. Muitas pessoas são infiéis, não conseguem sustentar o sim. Por quê? Não conseguem ser cheio do Espírito Santo, não conseguem perdoar e não conseguem viver a vontade de Deus. De forma mais concreta, mais fácil de entender, não consegue olhar para Deus e reconhecer que só Ele, que é aquele que a tua alma necessita, que é só Ele que pode preencher todo o vazio, que é só Ele que pode te transformar por inteiro. A nossa busca pela santidade, a nossa busca pela perfeição, a nossa busca pelo céu, em ser de Deus, não é só nos primeiros meses que nós buscamos o Senhor, que nós nos convertemos, mas é todos os dias, e isso foi o que os santos entenderam. Veja bem, a minha conversão com o Senhor foi em 2015. Eu tive uma experiência em 2015 no retiro de carnaval na comunidade, e ali marcou meu coração. E ali trouxe no meu coração essa vontade de entregar tudo para Deus e ser tudo de Deus. E em tudo que eu for fazer é pensar em Deus. Como assim, não tenho luta? Tenho as lutas sim. Eu luto para ser fiel, eu luto. Mas que jeito? Do jeito certo. Porque eu sei que se eu não rezar, eu não vou conseguir. Eu sei de que se eu não ter oração pessoal, de que se eu não perdoar os outros, não perdoar os meus irmãos, não conseguir me perdoar, e que se eu não aceitar aquilo que vem de Deus, e se eu não querer fazer a vontade de Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí, irmãos, entra uma grande situação que muitos não querem viver, que é o quê? A mortificação da carne. Porque aquilo que eu falei no terceiro passo, para ser cheio do Espírito Santo, para conseguir sustentar o nosso sim, é querer viver a vontade de Deus, querer viver a vontade do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a exigir de nós as renúncias dos pecados. O Espírito Santo começa a nos exigir bastante, mas só que é uma exigência que nós vamos conseguir vencer com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da oração pessoal. Só vence aquele que combate com Jesus, só vence aquele que combate com o Espírito Santo, só vence aquele que se coloca na batalha. E nós vemos então as mortificações, aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo vai suspirando ao nosso coração, o jejum, a penitência, propósitos, sacrifícios, aquilo que nós vamos tendo no nosso dia a dia, que nós vamos apresentando a Deus. E aquilo que vai nos exigindo. Pessoas que não conseguem vencer a prostituição, a droga, os vícios,
os pecados de estimação. O Espírito Santo começa a trazer o desejo de mortificar a nossa carne, para que, mortificando a nossa carne, nós conseguimos ter o controle. Vamos conseguindo ter o controle daquilo que o Senhor nos pede para fazer, que é a renúncia do pecado. Eu queria ler para vocês Amós capítulo 8 e o versículo 11, que é assim: virão dias, oráculo do Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. E depois que nós fazemos essa experiência com o Senhor e buscamos o Espírito Santo, o Senhor envia essa fome e essa sede todos os dias para nós. E nós entendemos que não é uma fome e sede dessa terra, mas é uma fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, uma fome e sede de estar junto com o Senhor, que só é saciada com o Senhor. E muita gente não consegue ser fiel a Deus porque entende do jeito errado. Entende que essa fome e essa sede só é saciada nos prazeres mundanos. Essa fome e essa sede só é saciada naquilo que o mundo nos oferece, naquilo que o inimigo de Deus nos oferece. E acaba se perdendo pelo caminho. Entenda, é dois caminhos. O Senhor fala que o caminho é estreito. O Senhor fala que o caminho que nos leva ao céu não é fácil. Tem um caminho que nos leva à porta estreita e tem o caminho da perdição. Mas se nós conseguir viver tudo aquilo que eu estou falando agora, irmãos, que depois da experiência com o Senhor, sair do comodismo, viver essa intimidade com o Espírito Santo, que é buscar a oração pessoal, as penitências, nós vamos traçar o caminho da porta estreita. Mas depois da tua conversão, depois da tua experiência com Jesus, você não conseguir sustentar na oração pessoal, não conseguir sustentar sendo cheio do Espírito Santo e vivendo a vontade de Deus, se você não conseguir viver isso, você vai automaticamente indo ao caminho da perdição. E o caminho da perdição vai te afastando cada vez mais de Deus, vai ficando difícil de você voltar. Mas Deus quer te tratar dessa forma, pelo caminho da perfeição. Como assim? Entenda, não é fácil ser de Deus, porque o Senhor nos exige muito, o Espírito Santo começa a nos exigir aquilo, a sair do leitinho e começar a ter alimento sólido, a crescer na fé, a dar passos na fé. Porque senão nós erramos bastante, nós vamos acabar saindo do caminho. Entenda, metanoia, mudança de mentalidade, agora é dar passos. Agora é ir em direção ao céu. Eu não posso me converter e parar. Porque se eu parar, eu vou ir para longe de Deus. E você não vai conseguir saciar a tua fome e a tua sede do Senhor. E é onde começa a vir o vazio, começa a vir a prostituição, começa a vir a masturbação, começa a vir os pecados, começa a vir e você acaba se perdendo. Entenda, jovem, você que me acompanha, entenda isso. Se você não buscar a intimidade com Deus, se você não buscar a intimidade com o Espírito Santo, se você não buscar a perfeição, você vai parar no meio do caminho. E ali o inimigo vai te roubar de Deus. Eclesiástico nos fala que se entrares para o caminho do Senhor, prepare-se para a provação. Porque você vai ser provado com fogo. Entenda isso. Mas não está difícil, irmãos. Não vou falar para vocês que é fácil e maravilhas, mas não está difícil. Porque nós temos que sustentar o nosso sim.
desejando sempre estar na presença do Senhor. Escuta isso, o que Santo Afonso nos fala. A nossa carne é a arma mais perigosa que o demônio tem. Por quê? Porque a nossa carne rejeita a vontade de Deus. A nossa carne não quer fazer aquilo que Deus nos pede. A nossa carne não quer fazer um jejum. A nossa carne não quer ficar ajoelhada. A nossa carne não quer romper com o pecado. A nossa carne não quer romper com o prazer do mundo. E é por isso que a nossa carne acaba sendo a arma mais poderosa que o demônio tem. Porque o demônio começa a usar a nossa carne para nos vencer. Começa a usar a nossa carne para nos tentar. E nós vamos cedendo muitos passos se a gente não permanecer com a vida e o coração, com os pensamentos inteiramente voltada para o Espírito Santo, voltada para Deus. Porque senão nós vamos nos afastando. E a única forma de vencer a nossa carne é na mortificação, é no sacrifício, é estando na presença de Jesus. Não seja mais um cristão que só ocupe lugar na igreja, mas que não busque a perfeição, que não busque a santidade. Não seja mais um cristão que não quer abraçar mais a cruz. Não seja mais um cristão que não quer mais ter mais intimidade com Jesus, não quer ter mais experiência com Jesus. Não seja mais um cristão que não quer ter outra conversão. Não seja mais um cristão que não queira viver a santidade. Não seja mais um cristão que vai parar no erro do irmão, que vai parar nas dificuldades do padre, que vai parar nas dificuldades do teu coordenador. Não seja mais um cristão, não seja mais um que vai parar nisso. Nem sei se posso falar cristão, mas não seja mais um. Seja mais um que vai levantar, seja um que vai levantar em busca da santidade, em desejo pela santidade, em desejo pelo céu, em desejo em buscar a perfeição, em desejo em renunciar à carne, em desejo em buscar a graça do alto. As coisas naturais, as coisas dessa terra vai passar, mas o que é eterno permanece. E se você desviar o olhar daquilo que é eterno, você vai começar a parar nas dificuldades do outro, você vai começar a parar nas suas dificuldades, você vai começar a parar, você vai começar a parar de dar passos. É onde o demônio vai começar a usar de tudo isso, vai começar a te roubar de Deus, vai começar a te afastar de Deus, e quando você menos vê, você está distante, e depois você não consegue voltar. Seja mais um cristão, sim, que vai buscar o Senhor, que vai abraçar a cruz e que vai desejar ser fiel. Como sustentar o nosso sim? Tendo a oração, amando muito Jesus, desejando muito estar com Jesus. Entenda, São Paulo nos ensina e nos fala: veja, quem está de pé, cuidado para não cair. Não bata a mão no teu peito e fala: eu estou de pé, eu sou de Deus. Não. Nada vai me roubar de Deus. Nunca fala isso. Mas esteja de pé, esteja de joelhos, mas com o coração firmado nisso. Eu só vou ser fiel, eu nunca vou cair se minha vida estiver em oração, se eu estiver buscando a santidade, se eu estiver buscando a renúncia dos pecados para buscar aquilo que é eterno. Aí sim você pode falar: eu nunca vou cair. Mas muitas das pessoas fazem promessas, falam que nunca vai cair, nunca vai deixar Deus. Não passa meses, não passa dias, não passa anos. Você pergunta da pessoa e a pessoa acabou sumindo. A pessoa acabou se distanciando de Deus. Por quê? Ela não vigiou e não quis estar na oração. Ela não quis permanecer na oração, não quis desejar a santidade. E aí nós vamos nos distanciando de Deus, vamos se afastando de Deus. São João da Cruz fala que nós temos que combater 3 grandes guerras. Quais são? Vencer o mundo, vencer o demônio e vencer a nós mesmos. Eu acabei de falar o que Santo Afonso fala que a nossa carne é a maior grande arma, que é a mais perigosa grande arma que o demônio tem. Mas agora entenda o que São João da Cruz quer nos falar também. Mas
Antes disso, vamos entender por passo. Tive a experiência com Jesus. Tive a experiência. Me converti. Entrei naquela lua de mel. O Senhor deu a graça. Passou o tempo da graça. Agora é o tempo de começar a tomar alimento sólido. Crescer na fé. Dar passos de santidade. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo é purificar-se. Entender que aquilo que Deus nos pede é renunciar aos pecados. 2, nos perdoar. Assumir aquilo que Deus tem para nós. Perdoar o próximo. 3, viver a vontade de Deus. 4, viver sempre em oração. Ser cheio do Espírito Santo. Dar passos na fé. Sustentar o nosso sim. É sempre ter a oração. Ter a oração. Ter a intimidade com Deus. Buscar comunhão com Jesus. Buscar a confissão. Buscar se limpar. Quantas vezes você puder estar confessando, se confesse. Se limpe. Seja cheio do Espírito Santo. Mortificação da carne. Jejum, penitência, sacrifícios, propósitos. Para se vencer e estar sempre no caminho do Senhor. Renunciar à carne e viver aquilo que Deus nos pede. A nossa concupiscência tem que ser vencida. E nunca vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se entrares para o caminho de Deus, prepare-se para a provação. Mas não desista. Você, famílias, você, jovens, homens e mulheres que me acompanham, não desista da santidade. Não desista do Senhor. Pode estar difícil, pode vir a provação, pode vir a tentação, mas você só vai sustentar o teu sim de joelhos. Você só vai sustentar o teu sim na presença do Senhor. O demônio vai estar sempre te atentando. O inimigo vai estar sempre te atentando. Mas a única forma de vencer o inimigo é estando de joelho aos pés de Jesus. É abraçando a cruz. Não estou falando para você que vai ser mil maravilhas, que vai ser fácil. Repito, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas não é motivo de desistir. Vai ser difícil. Mas é motivo de buscar ainda mais a graça do Senhor. Quanto maior for a dificuldade, maior vai ser a graça que você vai receber. Não pare no meio do caminho. Lembre-se, tem a porta estreita e a porta larga. Se você sustentar o teu sim na oração e buscar a perfeição, buscar tudo isso que eu estou falando, que você tem que buscar a viver, que eu preciso viver também, vai ser pela porta estreita, mas você vai conseguir entrar no reino dos céus. Mas se você parar no meio do caminho, se você falar, vou parar um pouquinho, depois eu continuo, é onde você vai começar a se perder. Você vai se afastando de Deus. O Senhor fala para nós, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, entenda isso. Aqueles que querem me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O Senhor nos fala sempre, irmãos. Precisamos ter essa intimidade com Deus. Renunciar à nossa carne, renunciar ao nosso comodismo. Nos vencer todos os dias. Jovens, eu sei que nós queremos tudo para ontem. E quando nós vemos a primeira dificuldade, nós queremos desistir. Mas não pare não. Pede para Jesus lapidar a tua vontade. Pede para Jesus para que você consiga viver a vontade dele, mas não a sua. Que a vontade do Senhor seja a tua prioridade. E se o mundo falar para você que é mais prazeroso estar lá fora, e se os teus amigos falar para você que é mais prazeroso estar lá fora, renuncie. Fale não. Tudo que é fácil demais nós temos que também desconfiar.
Temos que estar atentos àquilo que Deus nos pede, àquilo que Deus quer que nós vivamos. E assim nós vamos sustentar o nosso sim. Renunciar ao mundo, irmãos, é fácil. Passa a ser fácil quando você consegue viver tudo isso, quando você consegue viver a graça de purificar-se, de perdoar, de querer fazer a vontade de Deus. Renunciar ao mundo é fácil. Quando você quer renunciar ao diabo, renunciar às tentações, vencer as tentações, começa a ser fácil quando você consegue viver tudo isso. Mas renunciar à tua carne é a parte mais difícil. Porque a tua carne não vai querer rezar, a tua carne não vai querer estar na presença do Senhor, a tua carne não vai querer. Mas aí que entra a luta. Se você continuar lutando, o Senhor vai te abençoar com a vitória. Não desista. Não desista. Seja fiel. Seja fiel, porque vale a pena. O reino dos céus é dos violentos. Seja violento consigo mesmo. E no meio do caminho nós vamos tendo o refrigério. Falo para você que é difícil, mas eu não me arrependo porque está sendo difícil até agora. Mas quantas graças eu tenho recebido, quantas graças eu tenho recebido do Senhor, tanta coisa que eu vivi com Jesus. É o que faz valer a pena a nossa luta. Mas um detalhe, para você conseguir sustentar o teu sim, é valorizar cada batalha, valorize cada luta, valorize cada graça que você recebe, cada experiência que você vive com Deus. Valorize, porque quando vier as lutas ainda maiores, você vai fazer memória daquilo que Deus fez, e isso vai te sustentar até o fim. Estou encerrando, mas queria que você entendesse essa palavra. Virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem de uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Sacie teu coração na presença do Senhor. A tua alma tem sede do Senhor. Tem intimidade com Deus. Resumindo tudo isso, tem intimidade com Deus. E assim você vai sustentar o teu sim. Seja santo. Alcance a santidade. Entenda esse mistério. De que quanto maior for a luta, maior vai ser a graça. Não desiste no meio do caminho. E entenda uma coisa que não poderia encerrar sem falar isso. A nossa busca pela santidade, irmãos, o Senhor começa a colocar irmãos no nosso caminho, que nos faz entender que nós não lutamos só. Tem na tua igreja, no teu grupo de oração, na tua comunidade, você vai ver que tem irmãos que lutam pela santidade junto. E é olhar para ver desse irmão que busca o céu, que vai nos dar a força de buscar também. Se você está pensando em desistir, está pensando em parar no meio do caminho, procure um padre, procure um irmão, converse, pede oração. E você vai vendo que, embora é difícil, o Senhor vai dando os meios para que nós conseguimos vencer cada detalhe, cada passo. Chegou o tempo de dar passos concretos, de sair da metanoia e dar passos concretos. Estamos vivendo num mundo de muitas dificuldades, mas agora onde os cristãos têm que sustentar o sim, é agora onde nós temos que nos sustentar, é agora onde nós temos que nos apegar ainda mais com Deus, ter intimidade com Deus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, te guarde e te conduza por este caminho. Que por onde você for, que pelo teu trajeto de santidade, que você possa ter intimidade com Deus e que o Senhor possa te mostrar sempre a direção. Nunca se esqueça disso. O Senhor que te chamou é o Senhor que vai te fazer fiel. Lembre-se disso. Amém? Não se esqueça, irmãos, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar com os amigos,
para que o canal possa ir crescendo, para que a graça do Senhor possa alcançar nossos corações. Divulgue, fala aquilo que Deus tem suscitado no teu coração. Comente aí embaixo aquilo que mais te marcou, a tua dificuldade e aquilo que Deus tem fazendo na tua vida. Amém? Estamos reunidos, vamos permanecer unidos com a graça do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.